Aleluia. Sabe, domingo passado eu ministrei uma palavra sobre a raiz da condenação. E eu pude perceber, irmãos, como muitos irmãos estavam abatidos por causa de condenação. Mas o que mais me chamou a atenção foi um dos pais que aqui estavam. Ele me procurou no final e falou: pastor, já tem anos que eu carrego comigo uma condenação, uma culpa. Porque meus filhos são especiais. E eu sempre carregava essa culpa comigo. Eu achava que foi alguma coisa que eu fiz. Eu achava que era alguma situação que eu poderia ter cometido. Eu não sei explicar, mas isso me condenava muito. E hoje o Senhor me libertou desta condenação. Hoje o Senhor me libertou desta culpa. Sabe, a resposta bíblica, né, é o quê? Qual que é a resposta bíblica? Porque chegaram no Senhor Jesus e falaram: por que essa criança nasceu cega? Foi ela que pecou ou foi os pais dela? Eu pergunto para você, uma criança pode pecar dentro da barriga? Não, de forma alguma. Então a pergunta, ela tem uma parte tola. Não, porque a criança não pode agir dentro da barriga. Ela chutou a barriga da mãe e ela pecou. Não tem como, né? Mas a outra parte da pergunta é: então foi os pais. E aí então, você imagina que o que acontece com os seus filhos é culpa sua, das suas escolhas simplesmente. E aí você anda debaixo da condenação. Mas Jesus, a resposta dele foi impressionante. Não foi nem eles que pecaram, nem a criança que pecou, mas é para que se manifeste a glória de Deus. Então, irmãos, qualquer desafio que você vê diante de você, não pare de procurar o culpado. Qualquer problema que você vê diante de você, pare de ficar procurando culpados. Porque quem fica procurando culpados se chama Satanás. Ele é o condenador dos nossos irmãos. Mas qualquer desafio que você vê diante de você, lembre-se, é para a manifestação da glória de Deus. E eu profetizo, e nós veremos a glória de Deus na vida desses meninos e dessas crianças. Em o nome do Senhor Jesus, nós veremos milagres, sinais e prodígios sobre eles, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Estou esquecendo de alguma coisa? Estou com a sensação que eu estou esquecendo de alguma coisa. De falar algo. Lembrei. Cadê os líderes aqui da igreja? Levante a sua mão, deixa eu te ver. Esses irmãos são muito importantes na vida da igreja, irmãos. Eles são colunas aqui no nosso ministério e na vida da igreja. Vocês são uma bênção para nós. Vocês são resposta de oração, porque o Senhor pediu para a gente orar por trabalhadores e vocês chegaram. Vocês são resposta de oração. Domingo que vem nós vamos ter um almoço para liderança. Então se prepare e se organize. Após o culto, você vai estar aqui conosco. Além disso, domingo que vem, eu gostaria que você trouxesse um líder em treinamento da sua célula, que você está sonhando e orando para que ele seja o próximo líder da sua multiplicação. Por quê? Porque no dia 12 de junho, nós vamos ter a multiplicação das nossas células. E eu gostaria de conhecer os próximos líderes, então, que vocês os tragam aqui em nome de Jesus. Pastor, mas ainda ninguém na minha célula respondeu. Pois é, então peça. Porque se você pedir, o Senhor vai dar os trabalhadores. Amém? Então ore e fala: Senhor, envia o trabalhador aqui para a célula. Se já está aqui no meio, provavelmente já está, me mostra quem que é o próximo líder aqui dessa célula. E você vai trazer ele domingo aqui. Amém? Posso contar com vocês, irmãos? Então o almoço é para você, sua esposa, se você é casado. E vamos ter um tempo juntos aqui. Para a rede de crianças, para a rede de jovens, para a rede de adultos. Amém? Oi? Obrigado. Sabia que estava esquecendo outra coisa. Tem alguém nos visitando aqui hoje? Que você está aqui pela primeira vez? Levante a sua mão, deixa eu ver você. Não vou pedir para você dar um testemunho, não vou pedir para você falar nada. Mas eu gostaria de pegar o seu telefone, né? A pessoa que está próxima aí, se pudesse conectar e pegar o telefone dessa pessoa. Vocês são muito bem-vindos aqui no nosso meio. Que o Senhor possa te abençoar bastante, te abençoar muito nesse dia, que você possa ter uma experiência com o Senhor Jesus aqui. Amém? Vamos orar então? Senhor Jesus, nós pedimos ao Senhor nesse instante para que o Senhor fale conosco. Que o Senhor libere a Tua palavra sobre nós. Que o Senhor encha o nosso espírito.
Que o Senhor encha-nos, Senhor, da tua palavra nessa manhã, ou da plenitude do teu Santo Espírito nesse lugar. Senhor, eu rejeito agora toda obra contrária à obra do Senhor Jesus nesse lugar. E eu estabeleço aqui um ambiente de glória, um ambiente de fé, um ambiente de ousadia. Eu desfaço toda obra contrária e declaro, Pai, um espírito de liberdade no nosso meio, para liberar a palavra, para receber a palavra. Ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. O nome dessa palavra é Veja Jesus. Esse é o nome dessa palavra. E eu vou falar algumas coisas que estão lá em Gênesis sobre Jesus. Nós vamos hoje ver Jesus na vida de José, na vida de Benjamim. Nós vamos ver Jesus na vida de Jacó. Nós vamos ver o Senhor Jesus através da palavra hoje. É interessante que nós já ouvimos talvez muitas pregações a respeito de José. Todo mundo já ouviu falar de José aqui? José do Egito. José é aquele jovem que foi vendido pelos seus irmãos. Já ouviram sobre ele? Alguém já viu a novela da Record? Ajudou a popularizar muito, com certeza, né? E eu quero falar também sobre José. José, irmãos, é um grande homem de Deus. E talvez você já ouviu muitas pregações a respeito dele. Por exemplo, José era um sonhador. José sonhava. Você também tem que sonhar. Aleluia. Isso parece bonito, mas eu preciso te dizer, isso é só a casca. Porque a realidade está mais profundo. Porque José, na verdade, é um tipo de Cristo. José, na verdade, é um tipo do Senhor Jesus. Sabe, você tem que então olhar para a Bíblia e ver o Senhor Jesus. Pastor, mas o Senhor Jesus, nós vemos ele no Novo Testamento. Engano. No Antigo Testamento ele está lá, mas está coberto. Ele é um mistério. Mistério é o quê? É algo que está lá, mas você não conhece. Porém, agora, o mistério já foi revelado. É Cristo. O mistério é Cristo em nós. Sabe, você percebe então que a vida de José, ela aponta para a vida do Senhor Jesus. E é interessante que nós temos que olhar então para a vida de José e perceber o Senhor Jesus em cada detalhe. A forma então de nós tomarmos a palavra de Deus para nós como verdade é vendo o Senhor Jesus. É interessante, certa vez Jesus tinha acabado de ressuscitar e ele estava com os 2 discípulos no caminho de Emaús. A Bíblia diz que esses 2 discípulos estavam saindo ali de Jerusalém em direção a Emaús. E eles estavam chateados. Eles estavam, de certa maneira, tristes, entristecidos, diz a palavra. E é interessante que a Bíblia diz o seguinte a respeito desses 2 discípulos. Que no início do caminho, da caminhada deles para Emaús, o Senhor se achega a eles. Mas eles não podem perceber que é o Senhor. E eles pegam e começam a reclamar. Nós cremos no Messias, mas ele morreu. Os judeus, os nossos patrícios, o mataram. Eles começaram a reclamar porque eles ficaram chateados, porque eles esperavam que Jesus fosse reinar naquele dia. E ele morreu. Mas a Bíblia fala que Jesus se voltou para eles e começou a falar coisas concernentes a ele mesmo, nas Escrituras, para aqueles 2 discípulos. Eles fizeram então uma caminhada com Jesus, ouvindo coisas concernentes, ou coisas a respeito do próprio Senhor Jesus, naquela caminhada. Então, provavelmente, quando ele estava lá em Gênesis, falando a respeito dele mesmo, porque lá em Gênesis, os primeiros versículos falam o quê? No princípio, criou Deus o quê? Mas a terra se tornou sem forma e vazia. Mas Deus diz, haja luz. Quem que é a luz? Jesus. Mas você vê que foi através do verbo que todas as coisas foram criadas. Quem que é o verbo? Então provavelmente Jesus estava contando de Gênesis, né? Ali, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico, né? Números. Cada coisa concernente a ele, a respeito ali dos profetas, dos salmos, em tudo ele estava mostrando quem? Ele mesmo. Qual é a maneira, então, de nós ensinarmos a palavra de Deus nos cultos? Da mesma forma que Jesus estava ensinando. Qual é a maneira? Mostrando Jesus. Essa é a maneira que te transforma.
Esses dois discípulos, eles estavam abatidos, irmãos. Alguém já ficou abatido aqui? Eles estavam decepcionados. Alguém já ficou decepcionado aqui? Você já confiou muito em alguém e ficou decepcionado com essa pessoa? Ah, aleluia, estou me sentindo em casa. Sabe, você percebe que eles estavam abatidos, decepcionados, entristecidos, deprimidos. Alguém já ficou deprimido? Esse povo aqui é tudo santo, hein, irmão? Sim, nós já ficamos, irmãos. Momento ou outro da sua vida, isso vai acontecer, é natural acontecer. Mas a resposta sua nesses dias, a resposta sua nesses períodos da sua vida, é ver Jesus. Por quê? Porque você vai ver que depois que eles tiveram essa experiência com Jesus, ouviram a respeito de Jesus, sabe como que eles ficaram? Cheios de força, cheios de alegria, cheios de disposição. Gente deprimida não tem disposição, mas eles ficaram cheios de disposição. Gente entristecida não tem disposição, mas eles ficaram com tanta disposição, que depois de andar 7 milhas, eles voltaram correndo mais 7, para avisar para os outros irmãos, que Jesus havia ressuscitado. Você percebe então, que a forma de você vencer depressão, abatimento, apatia, a forma de você vencer qualquer coisa na sua vida, se chama ver Jesus, por meio das Escrituras. Vocês estão aqui, gente? Essa é a maneira que você vai ver lá em Emaús acontecendo. É a maneira que Jesus ministra. Interessante, irmãos. Vamos pensar comigo. Você sabe quem foi que viu Jesus depois de estar ressurreto? Só os discípulos. Só os mais próximos. Os discípulos viram Jesus. Porque a morte é para todos verem. Todos. Mas só os discípulos que creram é que vão ver a ressurreição. E é interessante que, se eu fosse Jesus, e eu não sou, se eu fosse Jesus, o que eu faria depois de ressuscitar? Pastor, você está aqui, pastor, nem me conta. Pastor Luiz, seja bem-vindo. A camiseta dele é que é ruim, mas ele é um homem de Deus. É flamenguista, é por isso. Não tem problema com flamenguista, não. Os flamenguistas que me perdoem nesse culto. Eu não vou falar nem para que time que eu torço. Já torci um dia, eu me esqueci das coisas que para trás ficam. Mas volta para cá, o que eu estava falando mesmo? Vocês estão prestando atenção no culto, não, né? Me ajuda, Fernando. Aleluia, só os discípulos viram, aleluia. Porque a mensagem da cruz, que é a morte, é para todos. Mas a mensagem da ressurreição é só para os que creram na sua morte e depois vieram se tornar discípulos e verão então a vida ressurreta na sua vida. Mas preste atenção, eu estava falando isso por outro motivo também, ia conectar os pontos. Essa camiseta do Flamengo me atrapalhou. Toda resistência no culto caia. Amém, amém. Aleluia, obrigado, Micaela, você está prestando atenção no culto. Se eu fosse Jesus, irmãos, depois de estar ressurreto, o que eu ia fazer? Eu ia sair lá no domingo de manhã, no meio lá do templo em Jerusalém, e falar: olha aqui, ó gente, vocês me mataram, mas eu estou vivo, ó, vocês não me pegam, olha aqui a minha mão, ó, tá furado aqui, mas eu já ressuscitei, eu fui glorificado. Essa era a maneira que eu ia fazer, né? Se eu chegasse diante dos discípulos lá em Emaús, eu ia falar o que para eles? Eu sou Jesus. Vocês estão aí decepcionados? Vocês estão aí abatidos? Né? Mas eu sou Jesus. Olha aqui para mim, olha aqui, ó. Olha aqui as minhas mãos aqui, olha aqui o meu lado, olha aqui para você ver. Mas Jesus não fez isso. Por que ele não fez isso? Porque ele estava ensinando para nós algo. Ele estava ensinando o que para mim e para você? Ele estava ensinando que a maneira de nós recebermos força, saúde, vigor, esperança, alegria, perdemos aí todo abatimento, toda a tristeza do nosso coração, é como? Vendo Jesus nas Escrituras. Por isso é tão importante que você leia a Bíblia. Por isso é tão importante que aos domingos se pregue aqui a Bíblia, mas não só se pregue a Bíblia, mas mostre Jesus em cada momento da palavra. Sabe, você vai ver que o que deixou aqueles discípulos desanimados, abatidos, deprimidos, sabe o que foi? Ignorância. Porque não conheciam a verdade da palavra. Sabe por que você fica abatido,
entristecido, diante das circunstâncias, deprimido muitas vezes? Ignorância. Pastor, o que é ignorância? Ignorância é não conhecer. Ignorância é não ter revelação. Ignorância é a verdade está aqui e você não conhecer a verdade. Porque conhecereis a verdade vai fazer o que com você? Vai te libertar do quê? Fala assim comigo, qualquer coisa. Aleluia, obrigado. Tem amém aqui nesse lugar. Aleluia. Sabe, então você percebe que aqueles discípulos estavam ignorantes ao propósito, à vontade, ao caminho de Deus, que é o Senhor Jesus. Mas outra coisa também que pode levar à ignorância, que nós vamos ver, que pode levar também ao abatimento, que nós vamos ver no texto, é que o coração deles estavam endurecidos. O que é um coração endurecido? Um coração de pedra. É um coração onde a semente cai, mas a semente não cria raízes. Então eles eram cegos, eles não viram até o ponto que eles celebraram a ceia. Quando eles celebraram a ceia, o que eles estavam celebrando? Jesus morreu. Ele me perdoou dos meus pecados. Ele morreu. Quando ele celebrou essa mensagem, eles viram, o coração deles voltou à vida. Eles puderam receber da mensagem. E aí então, eles viram que era o Senhor Jesus. E Jesus desapareceu fisicamente dos olhos deles. Você percebe então que tem duas coisas que pode te deixar abatido, entristecido? A primeira é a ignorância. A segunda então é o quê? Dureza de coração, incredulidade. Incredulidade. O que é incredulidade, pastor? É conhecer, mas não crer. Vou falar de novo para você entender. Porque muitos crentes sofrem disso. Eles conhecem a Bíblia, mas não creem na Bíblia. Eles conhecem a palavra, mas muitas vezes não associam o que conhecem com fé. E sem fé é impossível o quê? Aleluia. Tem crente aqui. Tem, não tem, gente? Aleluia. A Bíblia diz então que José, vamos ver José agora. Vamos ver a vida de José, mas vamos ver Jesus na vida de José. A Bíblia fala que José ele era filho de Jacó. Jacó, ele é o neto de Abraão. Sabe, a Bíblia fala que Jacó, então, ele casou com duas mulheres. Uma se chamava Lia. A outra se chamava Raquel. Você sabia que nós, quantos aqui são filhos de Deus? Aleluia. Você sabe que até os nomes na Bíblia, ou até as mulheres na Bíblia, elas apontam para uma verdade. O apóstolo Paulo, ele compara, por exemplo, Agar, que era uma concubina de Abraão, a uma montanha. Você percebe então que ele também compara Sara a outro tipo. E aqui, da mesma maneira, Jacó, ele tinha duas esposas, Lia e Raquel. Lia deu para Jacó 10, fala comigo, 10 filhos. Raquel deu para Jacó 2 filhos. Esses são os 12 filhos de Israel, que apontam para as 12 tribos de Israel mais tarde. Mas olha que interessante. Lia significa cega, ou míope, ou que só consegue enxergar de perto, né? Lia, então, ela fala dessa mulher que, de certa maneira, ela é o quê? Cega. Eu posso te dizer que isso aqui é a representação de dois tipos de igreja que estão hoje na terra. Uma do tipo Lia, outra do tipo Raquel. A do tipo Lia, ela vive pela lei, os 10 mandamentos. A do tipo Lia, ela quer fazer algo para alcançar em Deus a aprovação. A do tipo Raquel, ela depende do Cordeiro de Deus para ser aprovada diante de Deus. A do tipo Lia, ela quer viver pelos mandamentos. E a força do pecado é a lei, diz a palavra. Então ela que cai sempre na falha. A do tipo Raquel depende da graça de Deus. E a do tipo Lia, ela vai gerar esses frutos. 10 frutos, que apontam para os 10 mandamentos da lei. A do tipo Raquel vai gerar 2 tipos de frutos. O José, que aponta para Jesus. E Benjamim, que aponta para os filhos de Deus que aqui estão hoje. Preste atenção. Lia, ela, como eu disse para vocês, ela aponta para a cegueira espiritual. O último juiz
do Antigo Testamento, ele foi Sansão. Alguém já ouviu falar de Sansão? A Bíblia fala que Sansão, ele perdeu a visão, furaram os olhos dele. O último juiz perdeu os olhos. Os olhos falam de quê? Visão. O último rei de Israel, se eu não me engano, Zedequias, deixa eu tenho até anotado aqui, os mais bíblicos me ajudem a lembrar o nome. Nabucodonosor foi lá e conquistou aquele país, e ele foi preso, o rei de Israel foi preso, e levado cativo para Nabucodonosor. Lá, a última coisa que ele viu, foram os filhos morrendo, e os olhos foram arrancados. Triste o fim dele, né? A última igreja de Apocalipse, que eu acredito que convive nesta geração com a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia. Jesus está exortando essa igreja lá em Apocalipse. Ele fala para ela: você é o quê? Pobre, cego e nu. Eu não sei se vocês perceberam, mas o último sempre se tornou cego. Por que se tornou cego? Laodiceia, irmãos, é interessante porque Lau fala de governo, Diceia, homens. Laodiceia é a igreja debaixo de governo dos homens. O que quer dizer isso? Quer dizer uma igreja que tem que ter votação. Vamos comprar um prédio? Quem topa? Vamos fazer uma votação. Quem manda é o povo. Laodiceia é a igreja governada pelo povo. Não tem voz de autoridade, não tem comando, não tem liderança. É o povo que lidera, é o povo pelo povo. E a Bíblia fala o quê? Essa igreja que se acha rica e abastarda, que provavelmente ela é pobre diante de Deus, cega diante de Deus e nu. Preste atenção. Você percebe que cegueira, então, é uma condição que pode acontecer com qualquer homem e qualquer mulher do Senhor. E o nosso alvo aqui, nessa manhã, é que você não seja cego. Cego para quê, pastor? Cego para enxergar Jesus nas Escrituras, porque a única maneira de você ser livre, de você ser liberto, de você ser abençoado, de você ser restaurado, transformado, é vendo Jesus. Pastor, mas seja mais prático, porque como que é isso? Ver Jesus nas Escrituras. Vou procurar ser mais prático. José aponta para Cristo. José, ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele foi vendido por 20 moedas de prata, como escravo. Esse era o preço do escravo naquela época, 20 moedas de prata. Jesus foi vendido por quem? Por Judas, seu irmão, por 30 moedas de prata, porque na época de Jesus o preço do escravo era quanto? 30. Quem vendeu José foram seus irmãos. Da mesma maneira, os judeus rejeitaram o Senhor Jesus. Os irmãos de José o rejeitaram. Mas a rejeição de José o levou para o mundo, para o Egito. A rejeição de Jesus trouxe ele a nós, os gentios, o mundo. Vocês estão vendo Jesus aqui, irmãos? Você percebe então que, por exemplo, José, ele foi levado depois de escravo, ele foi comprado por Potifar, e foi levado para a casa de Potifar. Jesus, ele foi levado para o deserto, e lá no deserto ele foi tentado. José foi levado para a casa de Potifar, e lá na casa de Potifar ele foi o quê? Tentado. E aqui eu quero abrir um parêntese. Nós vivemos debaixo da graça de Deus. Nós vivemos debaixo da bondade de Deus. Mas eu preciso te dizer algo. Se você cai na tentação, você zera o marcador da fidelidade na sua vida. E Deus só pode confiar coisas na mão dos fiéis. Deus, ele não confia nada a quem não é fiel, porque ele mesmo colocou o princípio. Qual que é o princípio? Seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te... Vocês estão comigo, gente? Seja fiel no pouco. O que é o pouco?
é o que você tem nas mãos hoje. Seja fiel com o que você tem hoje, com a luz que você recebeu hoje, com a revelação que você recebeu hoje, com o que Deus tem colocado na sua mão. Seja fiel. Você é casado? Seja fiel à sua esposa, seja fiel aos seus filhos, seja fiel lá no seu trabalho, lá no pouco. Porque o muito é o quê? O muito são as vidas que Jesus morreu por elas. O muito é o quê? O muito é as bênçãos que Deus tem para liberar sobre a sua vida. Esse é o muito. Você vai ver então que José, irmãos, ele tinha um dom. José, ele tinha um dom de quê? De sonhar, de ter visões das coisas de Deus. O dom de sonhar. Ele tinha um sonho que Deus havia dado para ele. Deus falou com ele através desse sonho. Depois da casa de Potifar, você vai ver que José, agora na cadeia, ele tem um dom a mais. Ele não só sonha, mas agora ele interpreta os sonhos. O dom então multiplicou na vida dele. Por que multiplicou? Porque ele passou lá no teste da tentação. Você vai ver que Jesus, depois da tentação do deserto, o que é a primeira coisa que acontece? Ele vai para um casamento. E lá no casamento acontece o quê? Um milagre extraordinário. Sabe? Então você tem que perceber que você, sendo fiel no pouco, os milagres vão passar a vir sobre a sua vida. Sabe? Os milagres vão começar a acontecer na sua vida. Então a necessidade de você ter a fidelidade, sim. Pastor, mas Deus não me perdoa. Claro, filho. Mas não vá cometer burrada por aí. Não vá acabar com a sua vida. Sabe? A Bíblia fala de pecados de imoralidade. Há pecados que eles são terríveis. Por quê? Porque a consequência deles é o quê? A morte. João fala, por esse eu falo para que você não ore. Por quê? Deixa morrer. Em outras palavras. O apóstolo Paulo, certa vez, falou para a igreja de Corinto. Olha que interessante. O que havia lá na igreja de Corinto? Havia uma imoralidade tal que o filho dormia com a esposa do pai, ou seja, a madrasta. Que terrível estava aquela condição. Qual foi a oração do apóstolo Paulo? Eu vou entregar o corpo dele para Satanás, a fim de que a alma, o espírito, seja preservado para a salvação. Ou seja, ele liberou o diabo de atingir a vida daquele rapaz, de Satanás consumir e ceifar a vida daquele rapaz, para que ele pudesse ser salvo. Percebe? Existe uma necessidade então, de você ser aprovado nas pequenas coisas, para que você possa ser colocado sobre a verdadeira riqueza. E a verdadeira riqueza, como eu te disse, são pessoas, são os frutos que Jesus vai te dar. Sabe, é interessante que você vê que José, depois desse momento, ele foi levado para a cadeia. Cadeia fala do quê? Limitação. Limitações. Sabe, muitas vezes você está debaixo de limitações na sua vida cristã. Você fala, não, eu estou fazendo as coisas certas, mas parece que a coisa não rompe. Eu estou agindo de acordo com a luz que eu tenho no Senhor, mas parece que as coisas não avançam, não rompem. Alguém já se sentiu assim? Aleluia, estamos juntos, gente. Sabe, você percebe então que parece que você está limitado. Você quer ver o poder de Deus agindo, pastor Jefferson. Você quer ver os milagres acontecendo, mas parece que está limitado, não está fluindo da maneira que a gente espera. Mas espere mais um pouco, porque nós estamos dentro de um processo. Daqui a pouco, a vida de José vai tomar uma reviravolta. Vai haver uma aceleração na vida de José, de tal maneira que ele vai sair da cadeia para governar sobre todo o Egito. Sabe, eu percebo que Deus, Ele quer de alguma maneira manifestar a glória dele nas nossas vidas. Se José já saísse lá da casa do pai dele para governar o Egito, ele teria condições por si próprio? Não. Mas não há glória de pegar um escravo preso e colocar ele para governar sobre todo o Egito? Porque nisso tem glória. Porque só Deus pode fazer um troço desse. Então, olha para o irmão que está ao seu lado. Você está olhando talvez para alguém que hoje, nessa noite, ou durante essa tarde, Deus vai dar uma reviravolta tão grande na vida dele, vai colocar ele num lugar tão alto no Senhor, o Senhor vai colocar ele numa posição tão elevada diante das pessoas, vai honrar ele de tal maneira, que é até bom você fazer amizade com ele agora.
que pode lembrar de você nesse dia. Você percebe então, Jesus, quando ele sai da tentação, ele sai fazendo milagres extraordinários. José, quando ele sai da tentação, os dons da vida dele crescem, e ele tem poder para interpretar também sonhos de outros, sonhos que outros tiveram. Deus deu para ele a habilidade de interpretar esses sonhos. Por quê? Ele foi fiel lá no pouco. Agora ele faz um milagre também, ele interpreta os sonhos, mas mais tarde ele vai interpretar outro sonho, o sonho de Faraó. E quando ele interpreta esse sonho, Faraó fala: quem é mais capacitado aqui em todo o Egito? Só você pode fazer isso aí que você está falando. Você vai governar sobre todas as coisas. Você agora vai receber o meu anel. Você vai receber a autoridade. O que quer dizer isso? Que cada vez que você é fiel no pouco, o Senhor te coloca sobre o muito. A sua autoridade aumenta, a sua influência aumenta. Você cresce em abundância. Vocês estão comigo, gente? Sabe, o meu alvo nesses dias, irmãos, é crescer em influência. Não influência diante dos homens, é crescer em influência no mundo espiritual. A Bíblia fala que até os demônios conheciam Paulo. Eu sei quem é Paulo. Mas e vós? Quem sois? E apanharam. Você percebe que você tem que se alegrar? Jesus diz, né? Você tem que se alegrar. Não é porque você está vendo na sua vida agora, você tem que se alegrar porque seu nome está atrelado lá nos céus, nos rolos do livro da vida. É por isso que você tem que se alegrar. Sabe, você percebe então, voltando aqui para a palavra, aleluia. Raquel, eu não falei dela, eu deveria ter falado. Eu volto em José mais tarde. Raquel significa cordeiro. Cordeiro de Deus. Ele fez o que comigo, com você? Ele deu à luz à igreja. Raquel deu à luz a José e Benjamim. Sabe, Deus falou algo no meu coração hoje. Hoje não, já essa semana inteira sobre esse assunto. Ele falou algo seguinte, da seguinte maneira: Paulo, eu escolhi você e mais muitos irmãos desta igreja para que eles sejam os Josés hoje, na onde eles estão. Porque daqui a pouco eu vou começar a liberar uma unção de Benjamim, e vocês vão ser aqueles que vão levantar os Benjamins, que é a geração do último tempo, é a última geração da terra. Esta é a última geração da terra. Sabe, eu creio nisso, irmãos. Eu creio que Deus me colocou aqui hoje para levantar os Josés e para preparar os Josés para Benjamim. Sabe, a Bíblia fala que Raquel, essa que deu a luz a José, mas mais tarde deu a luz a Benjamim, ela pôs um nome em Benjamim. Sabe qual foi o nome que ela pôs em Benjamim? Benoni, filho da minha aflição. Por quê? Quando ela dá a luz a Benjamim, ela morre. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele morreu para que Benjamim pudesse nascer. A mulher, que é Raquel, fala que ele é Benoni, mas o pai fala não, ele não vai chamar filho da tristeza, da aflição, de forma alguma, ele vai ser chamado de Benjamim. Sabe o que Deus falou comigo hoje? A Maíra sabe. Eu tenho Estevão e Isabelle. Se a gente tivesse mais um filho, como que ia chamar, amor? Benjamim. Benjamim. Aleluia. Estou propondo ter filhos aqui, não. Não naturais. Vou explicar agora. Preste atenção. Sabe, quando nós começamos a sonhar com Estevão, Deus falou comigo: eu vou te dar um filho. Ele vai chamar Estevão. Isso 5 ou 4 anos antes dele nascer. Mais tarde, Deus falou com a minha esposa, sem eu comentar com ela, e deu o mesmo nome para ela. Quando veio o primeiro filho, eu ficava assim, eu estava morando aqui nos Estados Unidos nessa época, a Maíra engravidou, e a gente foi para aqueles testes de farmácia que tem aqui, para saber se é homem ou mulher, porque Deus sabia falar para mim que o primeiro filho ia ser o quê? Homem. Eu falei, não, Deus falou comigo, vamos lá fazer esse teste para confirmar o que Deus falou, aleluia. Incredulidade, né? E aí então a gente fez o teste, confirmou, era homem, era o Estevão, né? E Deus trouxe o Estevão significa coroado.
Depois eu falei, Senhor, nós temos um sonho de ter uma menina. E veio a Isabelle. Mas sempre houve no meu coração ter mais um menino chamado Benjamim. E Deus falou muito comigo hoje. Ele falou, meu filho, o Benjamim não é filho natural. O Benjamim é os filhos que eu vou dar para os Josés da sua igreja. Então eu preciso te dizer hoje, Deus vai levantar muitos Benjamins no nosso meio. Deus vai levantar os Benjamins. Sabe o que significa Benjamim? Filho da minha mão direita. Filho do meu favor. Filho do meu poder. Sabe? Você vai ver que mais tarde José favorece Benjamim com uma porção quíntupla de tudo que ele deu para os seus irmãos. Seus irmãos receberam uma porção. Benjamim recebeu 5 vezes mais. 5 na Bíblia significa graça. Nós somos aqueles que recebemos graça sobre graça. Mais cedo o pastor Alex falou sobre o número 500, né? 500 côvados. 500 metros, né? 5 na Bíblia aponta para o quê? Graça. Vezes 100 aponta para o quê? Superabundante graça sobre as nossas vidas. Sabe? A Bíblia fala que José, ele se casou com uma mulher egípcia. A mulher egípcia, então, era uma gentílica. Preste atenção, irmãos. Jesus, ele tem uma noiva. E ele vai casar-se com essa noiva. Quem é que ele vai casar aqui? A maioria que compõe essa noiva são os gentios, que antes eram gentios, agora são cidadãos do céu. Mas antes nós éramos gentios. Alguém aqui é judeu? Você é judia? Era judia. Mas olha só, no universo aqui de quase 180 pessoas, 1, 2, tinham ascendência de judeus. Por quê? Por que José não casou com uma judia? Ele casou com uma egípcia. Porque a maioria da igreja hoje são de gentios. Pessoas que estavam no mundo, não eram da nação de Israel e vieram a se relacionar com Cristo e vão se casar com Ele. Porque tudo na vida de José aponta para o Senhor Jesus e a igreja. José, ele teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Manassés significa o quê? Manassés significa, Efraim primeiro. Efraim significa o quê? Duplo monte de cinzas. Guarda essa palavra. Pastor, o que você está falando? Que cinza é essa? Preste atenção. A Bíblia explica a própria Bíblia. Lá no Antigo Testamento havia um tabernáculo. E no tabernáculo, no seu átrio, havia um altar. Esse altar aponta para a cruz. A cruz do Senhor Jesus. Nesse altar era feito o sacrifício. O sacrifício, então, aponta para a obra do Senhor Jesus na cruz. E por quê? Porque ali na cruz Jesus morreu pelos meus e os seus pecados. E preste atenção, nesse altar eram entregados animais. Conecta aqui comigo, irmãos. Nesse altar eram entregados animais. O animal era sacrificado. Nesse momento, a transgressão daquele homem era passada por aquele animal puro. Depois, esse animal, ele era removido a coxa e o peito. E depois ele era queimado. E o que sobrava depois de queimar era o quê? Aleluia, vocês estão acompanhando, aleluia. Efraim significa o quê? Duplo monte de cinzas. Cinzas, na Bíblia, aponta para o quê? Lá na cruz, Jesus disse o quê? Está consumado. O que é estar consumado? Depois das cinzas, o que pode sobrar? Nada. O que quer dizer isso? A dívida foi paga. Efraim significa a dívida foi paga, mas foi paga somente o necessário? Não, foi pago além do que você devia. Por isso é um duplo monte de cinzas. Mas você sabe qual que é a palavra para unção? Unção é a mesma raiz para cinza. Pastor, por quê? Olha, depois do sacrifício,
do Senhor Jesus sobraram 3 coisas: o peito e a coxa, que foi dado para o sacerdote. Quantos aqui são sacerdotes? Vocês são? Então você tem que comer do peito e da coxa. Peito fala de afeto, amor. Quanto mais você medita, você come do amor de Deus por você, porque você é um filho amado, o Senhor te ama, e Ele já provou isso na cruz. Mas você permanece firme, firme por quê? Por causa da coxa, que te dá força, te dá vigor, te dá poder. Mas a outra coisa que sobra são as cinzas. Mas junto das cinzas, quando... Alguém já assou uma picanha? Vocês estão com fome, gente? 12h20 já, aleluia. Poderia ficar aqui mais umas 2 horas? Ninguém fala amém com alegria. Vamos assar uma picanha depois? Tem uma célula hoje que vai fazer um churrasco aí. Se quiser convidar os irmãos, posso falar? Olha só. Depois que você assa a picanha, o que acontece com a gordura? Ela derrete, ela vai queimando e vai derretendo e vai caindo aonde? Gordura na Bíblia representa o quê? Unção, poder. Sabe o que acontece quando você medita na obra consumada do Senhor Jesus? Você começa a receber a unção de Deus na sua vida, o poder de Deus na sua vida, e enquanto você recebe o poder e a unção na sua vida, você vai se alimentando do amor de Deus, você vai se alimentando do favor de Deus, você vai se alimentando daquilo que Deus fala a seu respeito, que você é um filho amado, do qual Ele tem todo o seu prazer. Enquanto você se alimenta disso, você vai sendo fortalecido o seu caminhar, fortalecido pelo poder do Cordeiro, da coxa, no poder do Senhor Jesus sobre a sua vida. Mas existia também um outro filho de José. Eu estou acabando, irmãos, eu queria pregar mais. Ninguém vai falar, O outro filho de José se chamava Manassés. Fala Manassés. O nome dele significa... Eu esqueci. Estou brincando, o nome dele é... Eu esqueci mesmo. Foi para te pegar. A Bíblia fala que quando Manassés nasceu, José deu um nome para o seu filho. Eu esqueci das coisas que para trás ficaram da casa do meu pai. Mas eu preciso te lembrar, José ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele tinha então a tentação de ficar ofendido com seus irmãos, de ter a raiz de amargura no coração. José, ele foi rejeitado pelos de casa. Ele poderia manter aquela raiz de amargura, aquela coisa crescer nele, a ponto então, de quando ele os ver novamente, ele os matar. Mas você vai ver que a história não diz que foi assim. Sabe por quê? Porque no dia que nasceu Manassés, ele decidiu esquecer das coisas que para trás ficam. Deixa eu te falar. A vida de José tem a ver comigo e com você hoje. Nós vivemos pelas cinzas, pelo duplo monte de cinzas da obra consumada de Jesus. Sabe o que mais? Eu vivo também, você também, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu sigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. E se alguém me ofendeu lá atrás, se alguém me rejeitou lá atrás, se alguém me vendeu lá atrás, se alguém me traiu lá atrás, eu esqueci. Ficou no mar do esquecimento, porque até o Pai lança os seus pecados no mar do esquecimento. Agora você é convidado a lançar tudo que ficou lá para trás no mar do esquecimento também. Aleluia. Agora você quer ver como que José foi abençoado? Eu gostaria que você ficasse de pé, o pessoal do louvor viesse aqui, porque senão eu vou pregar até 1 hora. Sabe, José, ele foi tão favorecido, irmãos, e tão abençoado, e quando eu falar José, lembre que você é um José que está sendo levantado esses dias. José, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi traído pelos seus irmãos, mas parece que a coisa, quando ia piorar, sempre melhorava para ele, mesmo em locais geográficos difíceis, né? Mesmo com limitações geográficas, como nós falamos aqui mais cedo, o pastor Marcos falou mais cedo, do irmão, o Natan, quando ele vai falar para orar por ele fala que o Senhor me dê liberdade geográfica, aleluia. É bonito esse tema, né? Esse termo, na verdade é um termo que ele usa para o green card dele, né? Preste atenção, José, ele estava limitado ali como escravo, foi comprado por Potifar.
Potifar não era qualquer pessoa. Ele era um grande oficial do rei do Egito, de Faraó. Você vai ver que José, ele foi morar na casa de um grande oficial. Mas depois disso, ele foi levado para a cadeia, injustamente. Mas mesmo na cadeia, a Bíblia fala que ele prosperava em todas as coisas. Já viu alguém prosperar dentro da cadeia? José. Depois disso, ele é levado diante de Faraó e ele prosperou abundantemente, de forma extraordinária. Por que Deus vai levantar os Josés nesses dias? Porque Deus quer chegar nos Benjamins, em cada Benjamim que está aqui na vida da nossa igreja. José são os provedores. José são aqueles que têm sabedoria de Deus. José são aqueles que em períodos de crise prosperam abundantemente. José são aqueles que restauram a família. José são aqueles que esquecem da ofensa, deixam a raiz de amargura. José são aqueles que são livres para relacionar, porque se eu não tenho ofensa e nem amargura, eu tenho liberdade para relacionar com você. José são aqueles que precedem Benjamim, porque quando chegar Benjamim nas nossas vidas, nós vamos ser aqueles que vamos abençoar os Benjamins da nossa igreja. E os Benjamins são a próxima geração, os Benjamins são as crianças, os Benjamins são os jovens, os Benjamins são aqueles que Deus vai levantar nesses dias. Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. Projeta por favor Gênesis capítulo 49, verso 22. Essa bênção aqui é a bênção que Jacó liberou sobre José, que eu preciso te dizer nessa manhã, princípio de tarde, é a mesma bênção que hoje Deus está liberando sobre você nesse final do jejum. Olha o que está escrito: José é um ramo frutífero. Algumas traduções é uma videira frutífera. Nós somos aqueles que frutificam. Nós somos aquele ramo. Ramo fala de fragilidade. Quantos aqui são frágeis? Nós somos frágeis, irmãos. Em nós mesmos nós não temos a força. Em mim mesmo nós não temos poder. Nós precisamos do Senhor. E olha o que diz o texto: um ramo frutífero junto à fonte. Nós começamos a receber poder, unção, vida e graça junto à fonte. A fonte é o Espírito Santo. A fonte é o próprio Espírito Santo. É a palavra. A fonte é aquele que nos nutre. É a palavra de Deus e o Espírito de Deus. Seus galhos se estendem sobre o muro. Eu não sei se vocês já viram uma videira. Ela é cheia de ramos, e ela vai conectando no muro, ela vai encaixando no muro, ela vai tendo sustentação do muro. Jesus é o muro das nossas vidas. Jesus é aquele que nos dá sustentação. Senhor Jesus é aquele que nos faz permanecer de pé. Mas olha só, a bênção, ela continua. Ele se estende além dos muros. Isso fala das limitações também. Limitação do quê? Se você está se sentindo limitado hoje, os ramos estão frutificando na sua vida a tal ponto que vai atingir além das suas limitações. Você vai atingir além das suas limitações. O que mais? Verso 23. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. Flecha aponta para condenação, flecha aponta para acusação, flecha, aqui nesse caso, aponta para aquele que te feriu. Isso, de algum modo, te dá amargura. Te dá o quê? Aborrecimento. Isso é obra que acontece lá fora no mundo, e muitas vezes nos relacionamentos. Mas como que José resolveu isso? Resolveu com Manassés, esquecendo. Verso 24. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pedra de Israel. Verso 25. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso. Se eu te perguntar se você tem um Todo-Poderoso do seu lado, se ele está ao seu lado, se ele é por você, o que a Bíblia diz? Quem poderá ser contra mim? A bênção de José é uma bênção que ela extrapola a bênção dos outros irmãos. Por quê? O qual te abençoará com bênçãos dos altos céus. Irmãos, nós não sabemos nem que tamanho que é esses céus. E as bênçãos são lá dos altos céus sobre a sua vida. E com as bênçãos das profundezas. Ou seja, você vai ser abençoado em altura e em profundidade.
O que é isso? Você vai crescer em direção aos céus, mas vai estabelecer raízes profundas para atingir e pegar aquilo que está lá embaixo, que é bênção sobre a sua vida. Com as bênçãos dos seios e da madre. Isso fala de frutificação, isso fala de leite. Deixa eu te falar, a palavra de Deus, ela é comparada ao quê? Leite. Leite. A riqueza da palavra de Deus é comparada ao quê? Alguém já comeu manteiga? Coalhada? Alguém já? Qual que é o produto que enriquece o leite? A manteiga e a coalhada. Leite você dá para a criança, mas a revelação da palavra, que é a manteiga e a coalhada, são para aqueles que estão aptos para poder comer, são os filhos maduros. O que Deus está falando? Que vocês são filhos maduros. Vocês vão receber do leite, mas vão receber da manteiga e da coalhada. Com bênção das profundezas, com bênção dos seios e da madre. Verso 26. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos. 26. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos, estejam elas sobre a cabeça de José. Eu preciso te lembrar, Jacó foi muito abençoado, mas as bênçãos de José sobre Jacó excederão os montes, o cimo dos montes eternos. Há muita bênção sobre a sua vida hoje. Eu preciso te dizer que há muita bênção sobre a sua vida, e tem um pilar que você tem que ter na sua vida sempre: lembrar da obra consumada de Jesus, do amor do Pai, da força do Cordeiro na sua vida, e lembrar de esquecer. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo da soberana vocação. Feche os seus olhos. Se essa palavra foi para você, se você entende que você é um José nesses dias, se você entende que você foi chamado pelo Senhor para ser um José, os José são aqueles que são testemunhos de Deus na terra. José são aqueles que são testemunhos da fidelidade de Deus, são testemunhos do favor de Deus, são testemunhos da sabedoria e da prosperidade de Deus. Na verdade, os José são um tipo de Cristo. Se você entende que você foi chamado para ser um José nesses dias, se essa palavra foi para você, eu quero que você venha aqui à frente correndo. Eu quero que você venha aqui à frente para testemunhar diante do mundo espiritual a unção que você está recebendo hoje. Você vai ser aquele ali na célula que vai ser levantado para ser o provedor. Você vai ser aquele ali na célula que vai ser levantado para ser o próximo líder. Você vai ser aquele ali na célula que vai ser levantado para cuidar, para reparar brechas, restaurar caminhos. Sabe, não olha para você agora. Eu não quero que você olhe para você. Não se ocupe com você, se ocupe com Cristo. Olhe para Cristo, olhe para o Senhor Jesus. Não ignore agora as circunstâncias e olhe com os olhos da fé agora. Se Deus está te levantando nesse momento para ser José nesses dias, seja você pastor, seja líder, seja o irmão da célula, corre aqui para frente, porque eu creio que há uma unção sobre a sua vida sendo liberada agora. Há uma unção do Espírito Santo sendo derramada sobre você, que vai te capacitar no dia mau, vai te capacitar nas limitações, vai te capacitar em cada amargura, em cada ressentimento. O Senhor vai te capacitar a se desvencilhar, a se libertar dessas coisas e ser sim um canal desimpedido do Senhor nessa terra, para liberar prosperidade, para liberar crescimento, para liberar frutificação, como a igreja frutífera, como a vinha frutífera, como a videira frutífera, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo. Pai, o Senhor viu hoje cada um desses corações aqui. Pai, é o Senhor que separa o teu povo para a grande obra, para a grande seara, para aquilo que o Senhor tem para fazer. Pai, que a unção do teu Espírito nesse momento possa testificar e confirmar desta palavra sobre a vida da igreja. Que Josés celestiais sejam levantados nesse momento. Que esses irmãos que se dispuseram, porque perceberam no coração um chamado do Senhor para vir aqui à frente, eles possam ser ungidos agora. Pai, que
nesse dia mesmo, eles possam ver a chave virando, que aquela profecia, Pai, que as nossas cabeças girariam por causa desse tempo da aceleração, ache no coração deles fé agora, para experimentar do milagre, que eles possam olhar para a circunstância e falar: como que Deus me trouxe aqui? Eu não fiz nada de mim mesmo. Pai, que eles possam ser colocados hoje em lugares altos, com as bênçãos dos mais altos montes celestiais, com as bênçãos do mais profundo, que eles possam experimentar do Senhor hoje, como José. Oh, levanta a geração de José hoje, levanta a geração frutífera, levanta a geração que é fiel, levanta a geração que é fiel, levanta os Josés da nossa geração, Senhor. Levanta hoje esses Josés, que são aqueles filhos amados, porque José era um filho amado pelo seu pai, que eles sejam levantados nesse dia, Senhor, que a unção do Senhor seja liberada sobre eles agora, que os dons se multipliquem na vida deles, que esta unção possa ó Deus, crescer na vida desses irmãos. Pai Santo, em nome de Jesus, que eles sejam colocados no lugar certo, na hora certa, que eles possam prosperar em tudo. Pai, em nome de Jesus, derrama sabedoria nessa manhã, sabedoria agora, seja liberado sabedoria sobre a sua vida. O Senhor vai te dar sabedoria agora, o Senhor está te dando sabedoria, na sua boca vai fluir sabedoria, na sua boca vai fluir sabedoria agora, sabedoria. O Senhor está te dando discernimento, o Senhor está colocando dons espirituais na sua vida, o Senhor está te levantando agora, o Senhor está te levantando, o Senhor está te levantando nessa geração, o Senhor está te levantando na vida dessa igreja, o Senhor está te levantando na vida dos seus filhos benjamins, o Senhor está levantando você, o Senhor está levantando você hoje. Você recebe essa unção. Oh, que o óleo do Senhor seja derramado sobre a cabeça dos meus irmãos hoje. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo de Deus, mais Espírito Santo, vai tocando mais, vai aprofundando as raízes agora no espírito de cada um deles. Oh, perceba o Espírito Santo agora agindo na sua vida, filho, filha, perceba o Espírito Santo te ungindo agora, o Espírito Santo está te ungindo agora. Oh, receba. Ministrando ao seu coração, permaneça. Se você precisar de ir embora por algum motivo, você está abençoado e liberado, mas nós vamos ficar mais alguns minutos aqui. Permaneça, você, permaneça, deixa o Espírito Santo tocar você. Mais baixo, deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Eu percebo o Espírito Santo fluindo aqui. Vamos dar honra e glória à presença do Espírito Santo. Nós honramos sua presença, Espírito Santo. O Senhor está liberando aqui os Josés, aleluia. O próprio Espírito Santo está derramando óleo sobre a sua cabeça agora. Ele está te revestindo nesse instante. O Senhor está te revestindo. Aquieta o seu coração agora. Eu percebo que há pessoas aqui com o coração cheio de coisas. Aquieta agora. Aquieta a sua alma. Aquieta o seu espírito. Aquieta, porque o Senhor quer agir na sua vida nesse instante. Aquieta. Oh, nós te amamos, Senhor. Nós desejamos por mais de Ti. Eu sei que o que o Senhor está fazendo aqui não é desse mundo, é sobrenatural. Marca, Senhor, cada um deles. São teus filhos, são os teus Josés. São os teus Josés que o Senhor enviou para este mundo. Eles são os teus Josés que o Senhor enviou para este mundo.
mas o Senhor os enviou para trazer salvação, e eles vão abrir a boca e vão liberar a salvação em Cristo Jesus. Eles são os teus José, Senhor, que se levantam para honrar o teu nome mais do que o próprio nome, que se levantam para honrar o teu nome e permanecer na fidelidade ao Senhor. Eles são os teus Josés, que hoje mesmo a chave na vida deles vai virar, vai mudar, eles serão levantados de uma maneira extraordinária. Oh, nós te bendizemos nessa manhã, nós te exaltamos, Senhor Jesus, por compartilhar conosco tão grande graça, tão grande favor. Oh, nós não temos entendimento das implicações do que o Senhor está fazendo hoje, mas que o Senhor possa abrir os nossos olhos, com a tua palavra nos guiar, com os teus rios nos deixar fluir. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Santo Espírito, Santo Espírito, oh Santo Espírito, Santo Espírito, sejas exaltado aqui, libera cura sobre nós. O Espírito Santo está curando algumas pessoas aqui. Libera cura sobre nós, libera cura, cura, libera cura sobre nós. O Senhor está curando amargura, ressentimento nesse lugar. O Senhor está te levando a esquecer dessas coisas. Oh, toda raiz de amargura seja removida aqui, toda raiz de ressentimento seja tirada do nosso meio. Sejas entronizado, Jesus. Passa o ombro, passa o braço sobre o ombro do seu irmão. Vocês que estão nas cadeiras, pudesse se levantar e colocar suas mãos como quem recebe. Eu abençoo a sua vida nessa semana. Eu declaro que você é uma videira frutífera, que estende os seus ramos além dos muros, e o Senhor te reveste de bênçãos dos mais altos céus e dos mais profundos. O Senhor te dá hoje as bênçãos que nenhum dos teus irmãos tiveram, que nem os seus pais espirituais tiveram. O Senhor está liberando bênçãos superiores sobre a sua vida. Eu te abençoo com a mensagem de Efraim e de Manassés, com a mensagem em que você já foi perdoado e não há mais condenação, e com a mensagem do poder e da unção e da frutificação. Eu declaro que o Senhor vai te colocar no lugar certo, na hora certa nessa semana. O Senhor vai te levar aos necessitados junto aos poços de água desse mundo.
Senhor vai liberar sobre você uma unção para falar da parte dele. Você vai contar para aquelas mulheres para aqueles homens que estão vazios, a respeito do Messias, do Cristo, e eles vão evangelizar a cidade inteira. E isso vai se tornar para você alimento, vai alimentar você diante do Senhor. Eu te abençoo, eu declaro que você tem uma semana abençoada, frutífera, cheia da presença do Senhor. Que Josés sejam levantados nesses dias, em nome de Jesus. Amém.